Olá, amigas e amigos do Cena Legislativo, seu programa semanal de debates que importam e tem destaque na arena parlamentar. Você aí que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara Fortaleza, toda semana com uma discussão importante, relevante para Fortaleza, para o Ceará e também de destaque nacional. O nosso convidado de hoje é o ex-vereador, coordenador da Escola de Saúde Pública do município. Ele estava falando aqui que o nome da escola é Juraci Magalhães. Danilo Lopes. Primeiro quero agradecer, Danilo, a sua participação aqui no programa, a sua disponibilidade de estar aqui discutindo com a imprensa, explicando um pouco sobre o trabalho da escola, a sua atuação lá, o que é que tem sido feito, o que é que precisa ser feito, porque todo trabalho tem um pouco de realidade e um pouco de sonho, né, Danilo? A gente realiza, mas a gente também tem uma perspectiva de fazer muito mais e transformar o espaço que a gente está inserido. E aí eu já começo com uma provocação e um esclarecimento, né? Assim, você explicar aqui para quem está nos acompanhando, o público aqui do nosso programa, onde fica essa escola, qual é a função dela, como é que ela atua. Se você fizesse quase um papel de professor, digamos assim, bem didático aqui para a nossa audiência. Bom, olá a todos. Primeiro, obrigado pelo convite de participar do Cena Legislativa. Né? Uma escola de saúde pública, ela tem uma função primordial, a formação. Né? Formação de educação permanente, de educação continuada. A Escola de Saúde Pública de Fortaleza é uma escola nova, ela é uma coordenadoria da SMS, ela não é ainda uma autarquia, não é uma fundação, mas tem possibilidade de se tornar até para ter recursos próprios e ser mais independente. Né? Então, ela foi, a doutora Ana Maria Cavalcante fundou-a há um ano atrás, reformou-se o prédio onde era o antigo TRE, na Almirante Barroso, em frente à Secretaria de Saúde do Estado, aquele prédio que era mais antigo, que é um prédio que pertence à Prefeitura de Fortaleza, ele estava cedido ao TRE, foi feita uma reforma muito boa. Quando chegou no final do ano, setembro para outubro, foi inaugurado aquele prédio, houve uma mudança na gestão e a gente assumiu agora, em janeiro, com a incumbência de fazer com que a escola ela venha realmente funcionar a todo vapor. A gente sabe que os recursos são poucos recursos, até porque ela não tem tanta autonomia financeira, né? Mas a gente tem feito parceiros, e esses parceiros têm nos ajudado. Então, entre as funções da escola, inicialmente está a educação permanente dos servidores. Né? Então, quem é servidor da saúde do município de Fortaleza, ou qualquer coisa relacionada à saúde, está inserido dentro do escopo da nossa escola. Então, a educação permanente, por exemplo, de quem está na atenção primária à saúde, aqueles servidores dos postos, enfermeiros, dentistas, médicos, técnico de enfermagem, ASB, TSB, ACS, ACE, que é o agente comunitário de saúde, o agente de endemias, todos eles precisam e necessitam fazer cursos de atualização. Seu público é gigantesco. É então, muito né? grande. Isso aí eu estou falando somente da atenção primária, mas ele está nas outras. Isso. Sendo que a atenção primária ela tem que mostrar uma produção de educação permanente. Sim. Tem que existir, porque é obrigatoriedade, né? Há uma relação, inclusive de uma portaria, que a gente está querendo transformar e fazer com que solicitar ao prefeito transforme em lei, que são as horas de educação permanente para que o servidor ele possa usufruir desse momento para estudar. Né? Então, a gente tem os cursos de educação permanente. Vai melhorar mais ainda, porque nós recebemos a escola necessitando ainda finalizar a reforma. Ela foi inaugurada sem estar completamente finalizada. Né? Nós estamos agora na implementação e na busca do alvará de funcionamento dela. Certo? Se Deus quiser, agora, nesse semestre, está tudo conseguido. E a certificação do Conselho Estadual de Educação. Certo? Ela já começou com 2 cursos lato sensu, são cursos de especialização. Né? Começou com o curso de saúde do adolescente e saúde na primeira infância. Tem parceria com alguma universidade, Danilo? Tem, não. Esses cursos são feitos
são realizados de especialização de forma voluntária por servidores que têm mestrado e doutorado, né? Infelizmente, nós não temos autonomia ainda da questão financeira para pagamento de hora-aula. Né? Nós estamos no planejamento de outro curso de especialização, que é em gerontologia, né? Que já é uma ideia bacana, que eu joguei lá para a gente fazer isso aí, porque é um país que envelhece. Isso. Nós temos, e foi criada lá, a Unidade Amiga da Primeira Infância, que já várias capitais do Brasil têm feito da mesma forma. É uma certificação da Sociedade de Pediatria para aqueles postos, aquelas UAPs, em que eles conseguem fazer com que vários parâmetros que são pré-determinados sejam atingidos, tipo vacinação, consulta, amamentação. Então, existem os critérios. Se uma UAPS ela se inscreve e ela consegue, durante o ano, atingir todos os parâmetros, ela se torna a unidade amiga da primeira infância. Então, isso mostra que a escola busca também fazer com que a atenção primária ela preste um serviço de excelência para a comunidade. E nós estamos lançando até o fim do ano a unidade amiga da pessoa idosa, com esses mesmos parâmetros para a pessoa idosa. Né? Fora isso, assim, os cursos de estrito senso, que é mestrado e doutorado, a gente não pode, certo? Porque não é uma instituição de ensino superior, mas a tendência, depois de se tornar uma escola de governo, é se tornar, aí é com o MEC, né, uma instituição de ensino superior e pode ter mestrado e doutorado. Mas você perguntou sobre a questão financeira de parcerias, né, de outras universidades. A nossa escola... Eu perguntei porque, geralmente, as qualificações na área da saúde, elas acontecem com várias universidades se implementando. Você tem parceria, o SUFC, Unifol, você tem várias instituições. Nós temos em outros setores, não nesses cursos de especialização. Né? Nós temos, por exemplo, nós tivemos sexta-feira o primeiro fórum interinstitucional de combate à obesidade. Aí foi o Unifor, Unicristos, a UES, muito presente, né? Foi a Uniateneu, foi a Unifabeta, a Unifanor. Então, todas essas receberam o convite e foram para a gente discutir a obesidade e políticas públicas para a obesidade, porque o que eu quero? Eu sou professor de 2 universidades, né? Uma universidade e o centro universitário. Sou professor da Unifor há 23 anos e sou professor da Unicristos há 8 anos. Na Unicristos, sou vice-coordenador de mestrado, que é de ensino na saúde e tecnologias educacionais. Então, assim, a minha relação com a academia ela é muito próxima. Sim. Então, fica muito fácil eu ligar para os meus amigos da UES e fazer o convite, ligar para os meus amigos da Unifanor, da Unifamet, onde tem odontologia, tem professor que foi meu aluno já, né, que depois se tornou professor. Então, essa relação de cooperação, né, que a doutora Ana Maria, anterior a mim, já tinha iniciado, eu continuei e estou ampliando. Fiocruz está sempre lá. Ministério da Saúde, já tivemos 2 reuniões em relação a cursos de fitoferidas, né, de utilizar plantas medicinais para fazer com que haja cicatrização de feridas. Então, assim, é um universo muito amplo para a formação do servidor e para trazer serviços à saúde do município de Fortaleza. Então, a gente tem essas cooperações. Além de tudo, a escola ela é responsável pelos estágios. Né? Não sei... quando você chega no posto, no hospital, sempre tem estagiário de faculdades, né? Isso aí só vai através da Escola de Saúde Pública. Tem um setor que é responsável somente por isso. Existe uma contrapartida financeira da universidade, né? Cada aluno, a universidade paga por ele para estar em algum equipamento municipal. Só que ele não pode pagar só as universidades públicas, mas as privadas, elas estão lá também. Fora isso, nós temos mais de 160 residentes. Nós temos a residência multiprofissional, nós temos a residência uniprofissional em saúde bucal, que são 6 dentistas. A multiprofissional, nós temos na faixa de 40 R1, que é a residente 1, né, primeiro ano, e 40 R2. Nós temos a residência de medicina de família e comunidade, que são basicamente, creio que está com 100 residentes, juntando R1 e R2. Nós temos a residência de pediatria, que isso aí é em cooperação com a Escola de Saúde Pública do Ceará, certo? Tanto uma como outra, né? E a de ginecologia e obstetrícia.
Então, existem as residências próprias nossas, as residências em cooperação com a Escola de Saúde Pública do Estado. Então, é um universo muito amplo que se tem na Escola de Saúde Pública, que às vezes a pessoa acha que, né, é um órgão simples. Não é. É um órgão complexo, é uma escola de saúde. E a gente tem que pensar na saúde, né? Mas, Danilo, pegando esse universo, né? Você começou aqui na sua entrevista falando do tamanho, né, dos profissionais da saúde numa cidade como Fortaleza, é uma coisa... Aí, quando você estava falando aqui, estava tentando dimensionar, é algo... Até para operacionalizar, difícil, né? Porque você tem as mais diferentes realidades. Dentro da sua visão, né, enquanto profissional que está lá acompanhando, lá na coordenação da escola, já tem essa vivência junto aos profissionais na academia, dentre os diferentes grupos que compõem o que a gente chama de profissionais da saúde, qual seria o grupo que tem uma demandas todos têm, obviamente, né? E qualificação todos precisam também. Mas qual seria, na sua visão, que exige um olhar mais especial, que tem que a gestão precisa ter um acompanhamento mais de perto, tem que ter um trabalho mais assim, permanente? Eu vou para dois que acaba... se eu for para uma visão da necessidade de olhar especial de acordo com o seu questionamento. Existe dentro da atenção primária a figura do assistente de saúde bucal, ou técnico de saúde bucal. Durante o decorrer dos anos, o nível médio, né, que é o agente comunitário de saúde, o agente de endemias, o técnico de enfermagem e o assistente de saúde bucal, algumas categorias tiveram ganhos, certo? O ACS, entendeu? E o ACE tiveram bastante ganhos, graças a Deus e graças à luta sindical. Isso. E o técnico de enfermagem, ultimamente com a lei, né, da enfermagem, do piso salarial, também, mas o ACS, o ASB e o TSB, que é o assistente de saúde bucal e o técnico de saúde bucal, eles, para mim, acabaram ficando os patinhos feios da atenção primária. Pessoas que exercem um trabalho fabuloso, um trabalho de risco e que o salário é vergonhoso. Então, esse pessoal vai ter que ter um olhar diferenciado da gestão. Totalmente porque não pode. São todos nível médio e um está ganhando 3 vezes mais do que o outro. Isso aí é uma disparidade, não existe equidade e tem que se resolver alguma coisa em relação a SB e TSB. A outra coisa que é importantíssima a gente lembrar é o pessoal que trabalha com a saúde mental, né? Quem trabalha com saúde mental tem sofrido bastante nesses últimos anos, principalmente pós-pandemia. Até porque existe um sucateamento dos CAPs, de governos anteriores, certo? O doutor Socorro recebeu uma batata quente nas mãos, que a própria gestão da saúde já é batata quente para qualquer um, tá certo? Para qualquer um que chega. É o calcanhar de Aquiles de toda a gestão. Mas os cofres vazios, essa foi a grande realidade, e a saúde mental totalmente sucateada. E tem que se dar algumas respostas, porque você precisa de medicamentos, você precisa de profissional, o profissional acaba ficando adoecido, tem que tratar da sua saúde mental, porque não é fácil todo dia você lidar com tanto problema, tanta necessidade de pessoas com os mais diversos tipos de transtornos mentais e cognitivos, que hoje tem aumentado, que são crianças que agora, se Deus quiser, com o projeto que está vindo, Girassol, agora que vai se espalhar pela cidade, né, que é um projeto, inclusive, da Cristiane Leitão, primeira-dama. Ele vai diminuir a quantidade de crianças que vai para o CAPS, entendeu? Porque essas crianças, muitas delas, com TEA e com outras desordens cognitivas, vão parar no CAPS e não é o local para elas, né? Fora todo tipo de depressão, a doença do século, que a gente sabe que tem, transtorno de ansiedade, esquizofrenia. E a função do CAPS é fazer com que não ocorra hospitalização.
Hoje não, hoje todo mundo acaba indo para o Frota Pinto. Isso é um desastre, certo? Então, eu acho que o olhar tem que estar focado na atenção primária, né? Especialmente no SB e TSB, certo? Mas não quer dizer que é só neles, porque todo servidor está necessitando realmente de um olhar, né, diferenciado. O pessoal da hospitalar também, a gente sabe que no Instituto Zé Frota, apesar de ser uma autarquia, né, mas ele está ligado à SMS. Também não é fácil você estar dentro de um hospital de emergência, de urgência e emergência, tanto Frotinha como o próprio Frotão, certo? Então, assim, é um grande desafio a gente trabalhar a saúde mental desses, né, colegas que estão lá dentro, na ponta, tentando fazer com que a vida das pessoas melhore através da sua saúde e não estão conseguindo. Danilo, queria a sua visão, já que você está atuando nessa discussão de qualificação profissional, permanente, dos profissionais de saúde. Como é que você vê esse debate chegando na Câmara Municipal? Né? Assim, a partir dessa nova legislatura, esse debate ele chega pelo que você acompanha? Existe essa discussão? Estou falando isso até porque a gente sabe que o legislativo ele reverbera uma série de temas importantes para o município, principalmente para o município, né? Ali, a partir da sua caminhada, essa questão, ela está presente no nosso legislativo municipal? Olha, eu, enquanto fui vereador, na verdade era para ter voltado agora, sendo que eu não quis. Né? Apareceu minha vaga, né, de suplente, mas eu optei por continuar na Escola de Saúde Pública e a tia Francisca ocupou a minha vaga. Eu, durante o meu mandato, nos 4 anos, eu fiscalizei todos os equipamentos de saúde, né, mostrando todas as necessidades, nunca fui leviano, o que estava correto, o que não estava, eu oficiava. Então, assim, era meu modus operandi. Geralmente, a saúde ela aparece muito quando necessita-se de lacração. Muito mais do que... Mas isso não é por Fortaleza, não. É o Brasil todo. Né? Você mostrar... Eu lembro, em 89, o Collor de Mello, né, foi quando era o caçador de Marajás, Alagoas, ele mostrava a questão dos hospitais, entendeu? Lotado de gente no corredor, não mudou muita coisa. Era para ter mudado. Né? O legislativo ele tem que propor mais. Infelizmente, nós temos pouquíssimos colegas da saúde eleitos. Se você for ver hoje de vereador da saúde, nós vamos ter o doutor Vicente, que, na verdade, ele assumiu a suplência no lugar do Júlio, ou seja, não foi nem eleito também enquanto vereador. Isso. Né? Ele é suplente. O Gardel Rolim, ex-presidente da casa, que é fisioterapeuta. Temos o professor Enilson, que é fisioterapeuta também. Né? A atuação dele vai além da fisioterapia. Né? E que eu lembre, nós temos esses 3 profissionais de saúde. Né? Então, é muito pouco para uma casa legislativa. A que se deve, Danilo? Não existe uma unidade de representação política, uma sintonia? Eu acho que acaba sendo pela própria proposição do profissional de saúde querer adentrar a política. Porque a maioria dos que entram já tem vínculo familiar político, entendeu? Assim, independente como o Gardel, como o Enilson, como o doutor Vicente, como eu, como a Ana Paula, enfermeira Ana Paula, que a gente fez um mandato junto muito assim, profícuo em relação à saúde, né? E outros colegas, a Cláudia Gomes, que também não foi eleita, que é fisioterapeuta. Né? Então, a luta sempre foi pelos profissionais de saúde, mas nós não éramos de família política. Né? Mas a grande maioria é de família política. Então, acaba que esquece um pouco a missão da saúde, que é tão importante. Né? Então, assim, a gente espera que os bons projetos cheguem, né? E lá está de portas abertas para os colegas da Câmara, que, poxa, como eu gosto de todo mundo que está lá e sei do trabalho, mas acaba que existem outras pautas que acabam sendo prioritárias.
certo? No município de Fortaleza, que não seja a pauta da saúde. E ela realmente tem que ser levada em consideração bastante, porque é uma pauta difícil, sabe? Eu vejo dentro da gestão, e nem quando eu era vereador eu deixei de ver, como é difícil você fazer com que as coisas de fato aconteçam, porque você necessita de financiamento do SUS vai melhorar agora, mas eu estava atrasadíssimo. Quantos anos sem tabela subir? Os recursos hoje são basicamente vindos de emenda parlamentar. O Ministério da Saúde se tornou um repassador de emendas. Não existe o Ministério, certo? Então, assim, são várias questões que têm que ser discutidas de forma mais profunda, eu creio que no próprio Congresso Nacional. Né? Que são temáticas que aqui a gente não vai conseguir resolver em Fortaleza. Em Fortaleza a gente vai resolver aquela base mesmo. É a questão do medicamento, é a questão da consulta, é a questão da vaga e do leito hospitalar. Lembrando que o gasto da saúde ele é gigantesco. Né? Que Fortaleza ela foi construindo hospitais, e ela tem que ter recursos para manter, porque construir é muito fácil. Eu construo uma casa rápido. Agora eu quero ver manter essa casa. De pessoal, de material, de insumo, entendeu? Então é algo permanentemente. Permanentemente. Outra, Fortaleza sendo, né, um local em que muita gente do interior vem para cá. Isso. Né? Fortaleza é uma cidade, mas há uma luz no fim do túnel. A regulação agora, elas estão próximas, né? Regulação do Estado e do município, e ela vai dar um jeito nisso. Eu creio bastante pelas pessoas que hoje estão na regulação, certo? Fazendo com que depois se unam as duas, tanto do Estado como do município. Perfeito. Eu quero agradecer aqui, Danilo Lopes, a sua fala. Aqui não dá tempo da gente esgotar todos os temas. Eu vou explorar algumas questões relacionadas à própria qualificação de equipe médica e tudo, mas fica para uma outra oportunidade. Quero agradecer a sua disponibilidade, a sua visão de cidade e a forma que você destaca a importância da saúde. E quem acompanhou aqui a sua fala é de alguém que conhece a área, conhece os profissionais e conhece a dinâmica de Fortaleza, que não é fácil. Né? Desde a atenção primária até a rede de alta complexidade. Isso talvez ficou muito patente na pandemia, mas depois da pandemia mais ainda, porque a gente viu o tamanho dos gargalos. Obrigado, Danilo. De nada, eu quero agradecer a todos e dizer que deu para a gente fazer um resumo do que é uma escola de saúde pública, para depois a gente discutir outros pontos dela. Muito obrigado. Muito bem, esse foi o